Bom, e para entender melhor como a declaração do presidente americano afeta a economia do mundo e também a economia aqui do Brasil, eu converso agora com o economista Pedro Paulo Silveira, que já está aqui comigo no telão. Oi, Pedro Paulo, boa tarde para você. Bom, pelo menos desde o início do dia, o Brasil estava acompanhando a tendência mundial, né? O Ibovespa, antes das 11 horas da manhã, já estava em uma queda de 1,14%. A gente já tem o real impacto aí dessa nova tensão entre os Estados Unidos e China aqui para o mercado brasileiro? Com certeza. A Bolsa agora está caindo cerca de 1,40. Né? É um valor significativo. Eu achei que poderia até ser mais quando ele tuitou essa ameaça ontem, durante o dia. Mas o mercado aqui acabou se estabilizando. Nova York segurou a queda lá, está em 0,8, até que ficou de bom tamanho. O tamanho da ameaça que esse tipo de questão coloca para todos nós. O que acontece efetivamente agora é que no mundo já se esperava uma certa desaceleração da economia nesse ano. E boa parte dessa desaceleração já vinha por conta das primeiras rodadas da guerra comercial entre Estados Unidos e China, lá do ano passado, quando houve uma tarifação adicional sobre diversos produtos da China, 250 bilhões de dólares aproximadamente. Agora, com essa ampliação desse escopo, aumentou a tributação do que já era tributado e aumentou o escopo do que vai ser tributado, esse pessimismo em relação à economia global deve aumentar. Quando você aumenta a tributação no comércio internacional, a demanda internacional cai, porque os preços sobem sem que a renda das pessoas suba. As pessoas compram menos, a atividade econômica diminui. Esse é o efeito básico que tem. Então, o efeito concreto, respondendo basicamente a sua pergunta, é: à medida em que as expectativas em relação ao crescimento global vão diminuir, né, isso também prejudica o Brasil. As ações das empresas brasileiras caíram, reagindo a essa estimativa de crescimento menor no mundo a partir desse ano. Pois é, Pedro Paulo, a gente pode considerar como uma preocupação a mais para a nossa economia, porque, como você falou, muitos especialistas já estavam aí meio com o pé no freio. Tem também a reforma da Previdência, que está sendo aguardada aí, a nova discussão, para saber exatamente qual que é o cenário econômico, e vem de novo essa nova tensão aí promovida por Donald Trump. A gente consegue imaginar um cenário daqui para frente no Brasil? Pegando aqui o nosso cenário da Nova Futura, eu vou esperar um pouco para revisar o cenário básico. Eu acabei de revisar, por conta dos dados que nós tivemos aqui no Brasil, a primeira prévia do PIB do Banco Central, estimativas de confiança da Fundação Getúlio Vargas, os dados de emprego e de produção industrial foram bem aquém do esperado, foram ruins no primeiro trimestre brasileiro. Então, isso fez com que a gente fizesse uma revisão, nos obrigou a fazer uma revisão para o PIB de 2019. Aqui nós estamos com um PIB que vai no intervalo de 1,10 e 1,30. Nós já tivemos um PIB de 2,5 estimado para esse ano, já recuou para 1,10 e 1,30. A nossa visão em relação à atividade econômica está bem frustrada. A gente tinha uma expectativa de um crescimento melhor por conta de dois fatores, basicamente. O primeiro era a queda da taxa de juros. A taxa de juros Selic está em 6,5%, deve ficar em 6,5% por um bom tempo. A taxa de juros mais longa, que afeta bastante o nível de investimento dos empresários e dos consumidores, ela caiu, está ali na faixa de 9%, sempre foi de 12%, sempre foi de 13%. Aqui, depois das eleições, ela caiu para 9% e ficou ali. Então, nós tínhamos, eu digo nós aqui na Nova Futura e digo o mercado como um todo, tinha uma expectativa um pouco mais otimista para a atividade econômica. Recuamos para um número aí que hoje o Banco Central divulgou como 1,4%. Deve recuar mais se essa confusão no mundo continuar. Quanto mais confusão tem no mundo, mais os agentes ficam conservadores, mais eles postecipam as suas decisões de gasto. As empresas nos seus investimentos, as famílias, a compra de bens duráveis, como carros, como imóveis. Essas decisões elas ficam postergadas e a economia acaba não se recuperando, acaba piorando. Então, esse é o nosso receio daqui para frente, essa confusão continuar lá fora e afetar ainda mais
as expectativas dos agentes aqui no Brasil. Agora, as commodities também acabam sendo bem influenciadas por causa disso, né? O que a gente deve perder mais aí? Soja, trigo, milho? O que você acha que acaba sendo mais afetado? A primeira coisa que cai é o minério de ferro, né? A gente tem uma participação importante do minério de ferro aqui na nossa pauta de exportação e com menos compras dos Estados Unidos em relação à China, a China produz menos, então ela demanda menos e demanda menos minério de ferro, por exemplo. Então o minério de ferro tende a cair, as exportações de minério de ferro tendem a cair. Então tem um impacto para esse segmento. Para o resto, né, particularmente as agropecuárias, as agrícolas, o que a gente tem é um cenário um pouco diverso. Nós tivemos um benefício com um problema que a China está passando, que é o da febre suína, está dizimando o rebanho suíno da China, e isso aumentou as nossas exportações, deve aumentar as nossas exportações de carne para lá. Mas, em compensação, que você falou muito bem, preço de soja, de milho, tudo isso deve cair ao longo do ano se essa guerra continuar, porque o crescimento global diminui, a renda global tende a não crescer ou tende até a cair, dependendo da situação, espero que não cresça. Então, os preços internacionais das commodities tendem a deslizar com isso também. Então, isso é mais uma piora que a gente tem no nosso cenário de crescimento para esse ano. Agora, só para a gente entender, para encerrar também esse nosso papo, na verdade, os investidores foram todos pegos de surpresa, né, com esse anúncio de Donald Trump. Isso, de repente, quer dizer que a conversa, as negociações aí entre Estados Unidos e China não estavam andando tão bem quanto a gente esperava e até imaginava? Olha, na segunda-feira passada, eu comentei aqui com o pessoal, com o nosso cliente, que uma agência de notícia internacional especializada no mercado financeiro anunciou que um funcionário graduado havia comentado com os seus jornalistas que havia muita coisa em cima da mesa para ser discutida e muita gente duvidava que essas discussões fossem encerrar de maneira satisfatória. Tem coisas muito sensíveis, tanto para os Estados Unidos como para a China. Então já havia uma parte importante do mercado já sabia dos riscos em relação a isso, mas não foi suficiente para colocar isso nos preços. Sexta-feira, a Bolsa de Nova York fechou com um recorde em 2 índices, Nasdaq e o S&P 500, 2 dos mais importantes índices de ações. O mercado estava muito otimista em relação a essa negociação. Quarta-feira, ia uma delegação da China para os Estados Unidos, já com a intenção de fechar boa parte dos acordos. Mas com essa novidade, tudo fica postergado. A gente vai cair numa situação de muita incerteza, né? Tem gente acreditando. A Bolsa de lá nos Estados Unidos só caiu 0,8, só 0,8 entre aspas, porque tem gente acreditando que esse foi um blefe do Trump para melhorar as condições de negociação. Então, depois de blefar, ele vai dar uma cedida, vai fazer alguma coisa de outra maneira, como fez em momentos passados. Bate primeiro, depois sai assoprando. Pode ser que isso aconteça, mas como o que está em jogo é muito sensível, é muito delicado, o crescimento de 2019 para diversos países, muita gente tem adotado uma postura mais cautelosa. Tá certo, a gente fica aguardando então aí os próximos capítulos, a gente já foi pego de surpresa uma vez, né? Conversei com o Pedro Paulo Silveira, economista, nos ajudando aqui a entender como ficam as negociações a partir de agora entre China e Estados Unidos e como isso mexe, né, com o mercado de todo mundo, aliás, já está mexendo inclusive aqui no Brasil.